que me traz uma vez mais a esta tribuna é para falar em relação ao conflito agrário que temos, lamentavelmente, nesses últimos dias, trazido muita preocupação, não só para a classe política, mas para toda a sociedade mato-grossense. É um conflito que já vem se arrastando há algum tempo e desta feita, lamentavelmente, o governo federal, sem demonstrar um mínimo de compromisso com a classe trabalhadora, sobretudo com pessoas que estão ali há mais de 30 anos, estão usando a Força Federal para fazer com que prevaleça aquilo que talvez o entendimento deles seja, de fato, a verdade. Mas há momento, senhor presidente, em que as leis devem sobrepor ao bom senso, visto que o direito deveria ter o principal alicerce, a capacidade de pacificar conflitos e ampliar os espaços da conciliação, e jamais servir de pressuposto para amplificar as tensões. Mato Grosso tem assistido atônito, às últimas horas, à conflagração de uma verdadeira guerra de campo, uma disputa agrária entre agricultores e a nação indígena Chavante, que levou nesta semana ao confronto armado entre agentes da Força Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e poceiros que ocupam a antiga gleba Sul-Yamiçu, no nordeste do estado. 10 pessoas saíram feridas neste embate, mas o resultado poderia ter sido pior, senadora Ana Rita, principalmente porque do lado do jornalista trava-se a luta desesperada pela manutenção da conquista de uma vida inteira de trabalho, de suor e de renúncias. Eles estão dispostos a tudo, a matar e morrer. Os moradores do Posto da Mata, no distrito de Estrela do Araguaia, município de Alto da Boa Vista, onde fica assentada a gleba, receberam os policiais com pedras e paus na mão, numa demonstração clara do ressentimento que nutrem pela apropriação do lugar. Ao todo, são 7.000 pessoas desalojadas pela decisão da Justiça que assegurou a posse do terreno de 165 mil hectares aos chavantes. A bancada federal de Mato Grosso manteve uma reunião com o excelentíssimo senhor presidente, ou seja, vice-presidente da República em exercício naquela oportunidade, presidente, Michel Temer, na tentativa de construir alternativas que possibilitam o fim da hostilidade. O primeiro ponto ficou claro nas discussões. Depende de uma trégua na ação policial e a suspensão temporária da retirada dos fazendeiros de suas propriedades. Sem tais atitudes, o conflito tende a agravar e certamente vidas serão perdidas irracional na disputa pela terra. Como estadista que é o vice-presidente Michel Temer, endossou a preocupação da bancada mato-grossense, mas deu poucas garantias de que consiga articular uma ação mais efetiva em poucas horas, visto que também ele cumprirá a agenda internacional nos próximos dias. Mas o caso, senhoras e senhores senadores, não se conta mais horas e sim em minutos. Qualquer agressão por força das forças legais corresponderá, inevitavelmente, uma reação violenta da comunidade. Tanto é verdade que hoje esse conflito não está apenas resumindo na região do Alto da Boa Vista, ou seja, na região do Posto da Mata. Tomou um movimento tão grande que hoje praticamente toda a região do Médio e do Baixo Araguaia, na região do nosso estado, hoje praticamente há um movimento. Mais de 1 milhão de pessoas que habitam aquela região
interditando as rodovias, buscando, naturalmente, algum instrumento que possa garantir, com certeza, a manutenção dessas 1.000 e tantas famílias que estão sendo despejadas pela Força Federal naquela região do meu estado. E é isto que desesperadamente estamos tentando, ou seja, evitar. Segunda-feira à tarde, 10 produtores da antiga greba Suiabiçu entraram em confronto com os agentes policiais para defender o primeiro fazendeiro alvo da desintrusão, que chama-se Sr. Antônio Mamé de Jordão, de 64 anos, que possui terras escrituradas há 14 anos. Como disse anteriormente, senhor presidente, a carnificina foi evitada por pouco. Temeroso, os militares recuaram ante a investida dos moradores. Mesmo assim, o clima de tensão persiste, a qualquer momento da tragédia pode se eclodir. Neste sentido, eu faço um apelo às autoridades judiciais de nosso país que olhem a situação com uma visão mais humana, garantindo às duas partes uma coexistência pacífica na região. Antes de medidas extremas, como a utilização da força militar para a desocupação da greba, seria necessário o esgotamento do debate e o oferecimento de alternativas econômicas e sociais que, de fato, contemplam as reais necessidades daquela população. Não podemos esquecer que estas pessoas, raízes da localidade, colhendo não só a produção agrícola, mas também uma forte identidade cultural com aquela paisagem. São homens e mulheres do campo, rudes na sua essência, mas éticos no compromisso que firmaram com suas famílias e o seu futuro. Eles acreditaram nos favores da terra, endossaram as promessas do governo que levou até lá. E hoje não pode ser tratado como cães escorraçados ao peso da botina e de suas casas. Por outro lado, há um fator antropológico em jogo. A reivindicação dos indígenas é legítima e tem amparo legal. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio nesta questão, respeitando a conquista dos colonos e garantindo ao mesmo tempo a integridade cultural da nação chavante. Não é uma tarefa fácil, eu reconheço, mas a formatação de um pacto entre estas duas populações pode representar uma nova aurora para o país e o resgate de erros históricos e a construção de uma ideia, senhor presidente, de justiça que seja, inclusive, duradoura. O próprio Congresso Nacional oferece os meios para a resolução definitiva deste dilema que perdura há séculos. Em fase final, para a votação em plenário a PEC 38 de 1999, que altera os artigos 52, 225 e 231 da Constituição Federal. Atribui ao Senado competência privativa para aprovar processo sobre demarcação de áreas indígenas. Neste sentido, não nos resta outra alternativa, senão a pedir a suspensão imediata da desintrusão da área em questão, propondo comitantemente a criação de um grupo de trabalho para estudar o tema e oferecer em breve tempo soluções viáveis para este conflito. Pois, senhoras e senhores senadores, a terra que cultiva leite e mel, como profetizou Dom Bosco, não pode ser manchada pelo sangue de inocentes irmãos, que a paz no campo é a palavra de ódio, senhor presidente, para as nossas futuras gerações. Isto depende do bom senso do que das leis. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.